paz do Senhor Jesus, mais um café com Jesus, mais um devocional para você nessa manhã. Hoje, dia 16 de dezembro, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que aprender com o outro evangelho? A admiração paulina, se bem refletida, pode trazer valiosos aprendizados. Aprendemos que temos dúvidas e incertezas e muitas vezes somos tentados a seguir novidades. É fácil hoje considerarmos os cristãos gálatas como infantis e inconstantes, mas é igualmente tentador nos deixar levar por um evangelho diferente do deixado por Jesus. É um perigo real, do qual corremos o risco. Hoje nós iremos falar sobre o evangelho genuíno de Jesus Cristo, e a lição nos ensina hoje que nós devemos seguir aquilo que Jesus deixou. Hoje em dia nós vemos muitas novidades, muitas coisas novas, as quais Deus ele não deixou. Então nós temos que seguir aquilo que está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Depreendemos que em nosso circuito de relacionamentos, alguns perturbam e querem perverter o evangelho. Então, muitas pessoas querem perverter o evangelho, querem viver um evangelho diferente daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Há pessoas que se dão ao trabalho de enganar, atrapalhar e confundir. Isso a gente vê em algumas igrejas, infelizmente, falsos profetas, alguns falsos profetas que eles até pesquisam o nome das pessoas no Instagram, vê o estado civil da pessoa e com isso ele vai estudando a pessoa ali nas redes sociais, vê a pessoa na igreja e entrega uma profetada, que na verdade não é uma profecia verdadeira. E eu queria dar um conselho para vocês que estão me ouvindo aqui. Quando vocês forem no culto, na igreja, e vocês receberem uma profecia ou algo do tipo, analise aquilo que está sendo falado. Porque tem muita gente que quando vai receber uma profecia já chega chorando, já acaba entregando, né? Dando dicas para o profeta do que deve ser falado. Então analise o que está sendo dito por aquele profeta e busque o dom do discernimento para que você possa discernir se aquilo ali vem de Deus ou não, se aquilo ali é uma verdade ou uma mentira, porque infelizmente essa é uma realidade. A gente vê muitos profetas aí que passam profecias, né? Falsos profetas que passam profecias e a pessoa acaba se frustrando porque não acontece aquilo que ele fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tem muita gente que se decepciona com Deus e fala: Deus, mas o Senhor falou. Só que Deus não falou com você, não foi Deus que falou, entendeu? Então vocês precisam ficar atentos a isso, vamos vigiar quanto a isso, porque nós estamos em um mundo onde tem muita perversidade. Infelizmente algumas pessoas usam o nome do evangelho sim, para enganar muitas pessoas e até para arrancar dinheiro das pessoas. Essa é uma realidade e isso precisa ser falado para que as pessoas possam abrir os seus olhos e começar a buscar o dom do discernimento e começar a ver o que está sendo falado ali, se é de Deus ou não. É preciso ter sabedoria para lidar com a situação. Alguns têm dúvidas e confusões que são legítimas. E uma boa orientação resolve muito. Outros, porém, são taxativos em deturpar a essência da palavra e gerar outro evangelho. Então, o evangelho genuíno é aquele que está na Bíblia, não existe outro evangelho. Esses devem ser vistos de forma mais severa, como perturbadores e pervertidos. Podemos constatar que a boa argumentação bíblica é fundamental. As armas de combate pela verdade não são carnais.
Paulo tinha experiência de vida transformada, o conhecimento vindo do estudo diligente da palavra. Então, Paulo aqui, ele tinha o estudo dele, ele estudava, ele conhecia a palavra, a vida de oração e serviço, além de seu testemunho sobre o próprio chamado de vocação. Então, além de Paulo ele estudar, ele tinha o testemunho. Paulo, para quem não sabe, né, ele era perseguidor dos cristãos, até que em um determinado momento Deus ele teve um encontro com Paulo. Isso você vai aprender, né, na palavra, quando você for fazer os seus estudos, que Paulo ele era um homem mau, ele perseguia os cristãos de uma tal maneira que não estava agradando a Deus, e Deus resolveu ter um encontro com esse homem. E Paulo, ele teve um encontro muito forte com Deus, de uma forma que ele começou a seguir a Deus, começou a seguir a Jesus e fazer a obra de Jesus. Então, Jesus ele tem o poder de mudar as pessoas, da água para o vinho, digamos assim. Essas são as armas de combate do cristão ao longo dos séculos: vida de oração e o testemunho. Os métodos até podem variar, e é bom que variem, falando aos contemporâneos, mas os princípios e os recursos têm se mostrado constantes. O evangelho pode ter variação no método, jamais em sua essência. Então, que nós não venhamos perder a nossa essência de evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é aquele genuíno que está na Bíblia, na palavra de Deus. Tirando isso, é engano. E para que você não venha a ser enganado, ore, peça a Deus. Deus, ele pode te revelar as coisas, é só você ter intimidade com ele, que é o mais importante. Então hoje nós aprendemos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho genuíno, que é aquele que está escrito na Bíblia, e que nós não venhamos ser confundidos pelo inimigo ou por qualquer outra pessoa. Amém? Que Deus venha te abençoar nesse dia de hoje, você, sua família e sua casa.